Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação aqui da TV Plan. Está no ar o programa Giro Esportivo desta terça-feira, com as principais notícias, as principais informações a você, telespectador. Quer ficar bem informado? Só ficar ligado conosco aqui no Giro Esportivo, hein? Já deixa o telefone aqui do Giro, que é o 3729-1100. Você liga para nós, deixa a sua opinião, deixa a sua sugestão e pode deixar também pelo WhatsApp, que é o 9927-3591, viu? Deixar um abraço aqui pro Pablo Palmeirense e toda a torcida da Mancha Poços, que vem representando a cidade, que é a dona Santina, que vem nos acompanhando aqui no Giro Esportivo durante todos os dias, e ela, hein, corintiana. E um abraço pro nosso amigo Marcinho Palmeirense, viu, gente? Mas vamos dar continuidade. Nós vamos falar no nosso primeiro bloco um pouco sobre os depoimentos dos jogadores, técnicos do nosso Campeonato Brasileiro, viu? Primeiramente, Marcelo Oliveira, o técnico do Palmeiras, que, olha, de fato, gente, é um bom técnico, foi cotado como um dos melhores do atual cenário nacional, mas foi justificar a derrota, viu? Perdeu para o Atlético Mineiro. Será que o sangue do Cruzeiro voltou nele, gente? A coisa foi feia. Fala aí, Marcelo. O Egídio hoje não foi bem, ele perdeu algumas bolas que normalmente não perde, ele está oscilando um pouco, acho que até lá no nosso estádio ele tem jogado melhor, é um jogador de apelo mais ofensivo e por isso que eu troquei. Temos que estar atentos a isso, né? E nós temos essa opção do Zé, que é um sacrifício porque é um jogador mais experiente, mas ele aguenta muito bem, aguenta sempre, né? E o João Paulo, que está voltando de uma contusão também. Então vamos estudar bem, dar força para o Egídio, dar confiança para ele voltar a jogar o que ele sabe, que estava jogando tão recentemente, né? Porque ele é um jogador importante, ele precisa marcar bem primeiro, fazer a primeira função para se apresentar no ataque. Eu gostei muito dessa formação do segundo tempo, né? Ficou mais leve e sem perder o poder de marcação. O resultado que foi em 2-1 de virada para o Atlético Mineiro, a equipe mineira venceu o Palmeiras, o Egídio que não conseguiu ter uma boa atuação, mas é aquilo, viu? Como eu costumo dizer, isso em outras equipes, em outras partidas, jogadores que têm ótimas atuações e quando vê não jogam um jogo bem, já é cobrado, né, gente? Isso aí deixa a torcida e até o técnico mal acostumado. O Egídio foi um deles. Ele não jogou bem contra o Atlético, mas ele tem um histórico muito bom com a camisa alviverde, viu? Agora nós vamos falar um pouquinho do Flamengo também, viu? Paolo Guerreiro, ele que conseguiu de fato, viu, gente? O Guerreiro fez o gol da vitória de virada sobre o São Paulo, mas já deixou um recado para você vascaíno, viu? Falou que tá com raiva e quer ganhar nessa quarta-feira. Vinha tentando fazer gol. Nos últimos jogos tive muitas oportunidades, muitas chances de gol. Infelizmente não conseguia fazer gol. Estava me desesperando já, estava ficando intranquilo. Nos treinos estava me preparando, trabalhando forte em finalização e graças a Deus eu consegui fazer o gol que me deixa mais tranquilo e me dá mais confiança, né? Um pouco chato, não estava ficando tranquilo, não conseguia dormir direito, mais ainda por últimos resultados que a gente estava tendo, mas hoje dá para ficar tranquilo. Amanhã já começar a pensar em Vasco e a gente quer remontar isso, né? A gente está com muita raiva, com muita confiança e dia quarta-feira temos que ganhar o jogo, né? Mas esse depoimento do Guerreiro aí pode deixar quem mordido é o Vasco, viu? Pode deixar os jogadores do Vasco que podem se sentir motivados, mas vamos ver daqui pra frente como será dentro das quatro linhas, né? Falar lá fora todo mundo fala, daqui a pouco o Eurico Miranda vai dar aquele depoimento polêmico dele de sempre, né? Vai falar que o respeito voltou, enfim, ainda assim é lanterna o Vasco, né? Mas o Flamengo que conseguiu essa vitória e Paolo Guerreiro até chorou depois do gol que ele marcou, o gol da vitória sobre o Flamengo, viu? Agora vamos para o Sul, falamos de São Paulo, futebol carioca no Rio de Janeiro, e agora no Sul, o técnico Argel elogiou a equipe, viu? Ele que é bravo, chegou no lugar do Diego Aguirre, o Diego Aguirre que era mais contido, tranquilo, mas o Argel é pavio curto, viu, gente? Mas, lógico, venceu por 2-0, tá tranquilo, às mil maravilhas. Vamos ver, hein? A gente tá crescendo jogo a jogo, e esse é o nosso pensamento, né? Trabalhar e focar jogo a jogo. Agora viramos a chave e vamos pensar na Copa do Brasil, jogar os outros 90 minutos, né, lá em Itu. Mas o mais importante é que a equipe fez uma boa partida, né? O placar até poderia ser um pouco maior. Pelo que a equipe produziu, principalmente
em termos de criação de jogadas, em chances de gol. O goleiro adversário trabalhou muito. Então acho que a gente está no caminho certo, não fizemos mais do que a nossa obrigação de ganhar em casa. Campeonato Brasileiro você tem que fazer prevalecer o fator casa. Mais uma vez o torcedor foi no nosso 12º jogador, jogou junto, abraçou a equipe. Então acho que a gente está na diretriz certa, sim. Eu acho que o mais importante é você manter uma solidez defensiva e sem perder a ofensividade. Hoje a gente ganhou o jogo de 2-0, mas poderia ter sido 3, 4, pelas chances que a gente criou. Tivemos um volume muito grande de jogo, controlamos muito bem o adversário, praticamente o Alisson não trabalhou muito como vinha trabalhando. Eu acho que a gente está buscando equilíbrio. É de fato um grande técnico, o Agel agora parece que se firmou aí no Internacional, viu? Disse que a defesa tem de ser sólida, o goleiro do Inter que vem salvando muito, o goleiro Alisson, mas vamos ver como será de fato o Internacional agora sob comando do técnico Agel. Mas agora vamos um pouquinho para Minas Gerais, viu? Vanderlei Luxemburgo. Uma fase, mas que fase que esse técnico se encontra, nada bem. Ainda falou um pouquinho que agora começa uma disputa, ó, lá embaixo, viu? Lá embaixo, na parte de baixo da tabela, Cruzeiro que vai lutar para não cair, viu? Isso segundo o Luxemburgo. Mas se nós tivéssemos com a equipe totalmente pronta, nós não estaríamos na posição que estamos. Então é bem verdadeiro. Então nós temos algumas deficiências que a gente está corrigindo dentro do campeonato muito difícil. Aí vem o erro individual, que é uma situação muito complicada dentro do futebol, além da formação da equipe. Então não adianta nós ficarmos aqui falando uma opção de coisas que não são verdadeiras para vocês. Então o nosso campeonato é um outro campeonato que nós temos que ter a realidade disso aí. Tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que faltam 18 jogos agora para se somar um número de pontos para ir para a parte de cima e ficar sossegado. Essa é a nossa realidade. E tem que ter cobrança, o jogador tem que saber que tem que ser cobrado, temos que diminuir o percentual de erro, não tem que falar que está mais em transição, que isso, aquilo, tem que ter realmente a cobrança de quem está no Cruzeiro e chamar a responsabilidade e ganhar os jogos. Estamos trabalhando forte e eu acredito que nós vamos somar pontos para poder realmente não ser rebaixado. Nós temos toda a condição de poder fazer isso. Nós fizemos 22 pontos, num turno, então, quer dizer, dá para a gente avançar. São 18 jogos agora que estão restando. Eu não vejo por isso aí. Vejo, sim, uma competição na parte de baixo da tabela para o Cruzeiro. Essa é o que eu posso falar para o torcedor, que tem que acompanhar a gente. Nós estamos na parte de baixo da tabela e temos que jogar esta competição. Lá no Flamengo foi assim, no Cruzeiro foi assim. Infelizmente eu estou pegando essas coisas meio sem colocar culpa em ninguém. Mas isso faz parte do trabalho. Olha, mas ainda bem que ele falou sem colocar a culpa em ninguém, mas tá colocando a culpa, nos jogadores, porque, pegou o Flamengo, não foi bem, aí outro técnico assumiu, tá bem. Pegou o Cruzeiro, não tava mal o Cruzeiro, agora tá mal o Luxemburgo. Por favor, Luxemburgo? Tá feia a coisa. E olha, só pra gente encerrar nesse primeiro bloco, um breve comentário sobre a questão de uma possível mudança no Campeonato Brasileiro Série A, hein? Hoje tivemos até conversas entre emissoras e, inclusive, a questão dos cartolas do nosso futebol brasileiro, viu? Pra falar um pouco sobre o que poderia ser um Campeonato Brasileiro, a Série A, com 24 clubes. Qual seria a ideia? Em que estes 20 clubes que estão atualmente na Série A, inclusive o Vasco Lanterna lá embaixo, ninguém cairia, viu? Os 20 se manteriam nessa Série A e depois 4 equipes que seriam da Série B subiriam para isso por conta, essa atribuição toda foi por conta, a gente está com pouca audiência, precisa dar uma mudada e ainda na fase final seriam 8 equipes e faria um chaveamento, uma classificação na parte final, viu? Então pode ser, isso é uma hipótese, uma suposição, mas pode ser que no ano de 2015 uma coisa inédita, que nenhum time da Série A cai para a Série B do Campeonato Brasileiro e apenas mais 4 seriam adicionados, 24 equipes para você, torcedor do Joinville, Coritiba, quem está lá embaixo, o próprio Cruzeiro que está perigando um pouco ali, o Vasco, ficaria feliz, eu acho, viu? Seriam 24 equipes. Na minha opinião, acho que pede um pouco dessa padronização da Série A do Campeonato Brasileiro, viu? Com 20 equipes. Não seriam mais 4 equipes que mudariam tanto assim o Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, não somos nós que decidimos, Vamos para o nosso intervalo, em seguida mais informações é aqui no Giro Esportivo.